De volta com o Educador em Entrevista, falando um pouquinho de perspectivas para 2025, aqui na companhia da Cristiana Inframartino Bezerra. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Muito boa tarde, gratidão imensa por essa oportunidade, né? Sempre um prazer estar no teu programa e principalmente para falar de um ano que veio com uma energia total, né? Energia solar, energia do ouro, energia das boas concretizações. Então é um grande prazer estar aqui. E começa com essa marca mesmo, né? Aí uma atriz brasileira ganhando o Globo de Ouro, né? Parece que de fato datado aí para marcar o início do ano. Exatamente. E o curioso é isso, né? A cor do ano, amarelo-ouro, né? E ela traz para a gente o Globo de Ouro, né? Bem simbólico isso, e principalmente para a cultura, né? Nós temos vindo aí de um período de muita dificuldade, né? De muito desafio, de muita controvérsia. As pessoas não entendendo direito do que se tratam algumas leis, né? Inclusive a própria Lei Rouanet, e tanta crítica, tanta coisa absurda, e de repente a gente consegue um resgate de uma forma tão maravilhosa, né? Então, eu acho que 2025 já veio anunciando aqui veio, né? E principalmente porque, assim, nós temos tido anos de muitas plantações, né, de plantações, de cuidar dessas plantações, e 2025 ele vem com uma característica muito, muito forte, que ele é o 9. O 9 encerra ciclos. O 9, ele traz exatamente a colheita. Então, uma das coisas que eu tenho dito às pessoas, né, que me perguntam, como vai ser meu ano? Eu falei, o que você tem plantado? Eu acho que essa é a principal pergunta deste ano. O que é que você veio plantando ao longo destes anos? Porque você pode saber se você vai sorrir, se você pode esperar uma colheita maravilhosa ou se você tem com que se preocupar, né? Porque é curioso isso, a vida é devolução. Então, nada mais é... Muita gente fala assim, é só uma simbologia, não mudou nada, né? Mas muda. Se a gente perceber, há uma energia muito forte no ar. Então, quando a gente, principalmente quando a gente se sintoniza com essas energias, né, do bem, da força, do amor, e esse ano ele traz muito isso. O 9 também traz perdão, traz essa necessidade de olhar um pouco mais para dentro, né? Principalmente individualmente falando. Nós temos uma energia de construção, de repensar, de resgate, de colheita. Então, eu classifico assim como um ano extremamente importante, né? E tem essa característica muito forte, os anos ímpares, eles costumam trazer muito dessa coisa da ousadia, né? E daquilo que você realmente precisa olhar mais atentamente na própria vida. Perspectivas, né? Antes a gente usava muito a palavra previsão, né? E eu vejo você usando perspectivas, né? O que muda no conceito? Então, porque o que acontece? Previsão, normalmente, quando a gente conhece o passado, a gente consegue prever o futuro, porque muitas coisas se repetem, né? Então, é claro que alguns astrólogos, alguns numerólogos, clarividentes, né, sensitivos, eles usam o termo previsão, porque eles partem também de estudos e de intuições. Eu coloco como perspectivas porque tem aí um misto de previsões, mas daquilo que a gente espera que aconteça e daquilo que a gente sabe muito bem que pode acontecer. Por exemplo, as perspectivas em relação ao planeta. Nós não vamos conseguir eliminar guerras de um dia para a noite, tá? Então, infelizmente, o quadro para 2025 planetário, ele continua sendo um quadro assustador, vamos dizer assim. Por quê? Nós vivemos uma pandemia, nós tivemos um momento em que toda a humanidade parou para refletir de que poderia morrer a qualquer momento, né? Uma gripe forte que faz com que você não consiga reagir e até chegarem as vacinas, nós vimos a quantidade de pessoas que perderam suas vidas, né? Aí mais ainda aqueles que se colocaram contra as vacinas, toda aquela questão de demora de atendimento à saúde, enfim. E planetariamente, nós acreditávamos que esse surto pandêmico fosse ser o suficiente para despertar o amor na humanidade. E assustadoramente, o que a gente tem visto é um egoísmo cada vez maior.
quando nós nos abrimos para a grande família, que aí a gente percebe aquele momento de dor que todo mundo praticamente se uniu, tanto que nós vimos as ações de solidariedade acontecerem de forma muito rápida e, de repente, um fechamento de novo para a pequena família. Eu, indivíduo, com o meu pequeno círculo, esquecendo de uma humanidade que, se a humanidade sofre, não tem como o indivíduo não sofrer. Então, enquanto isso não estiver na mente de cada um, o planeta vai continuar passando por tudo isso. Então, previsões para 2025, no clima, ainda muito sofrimento com fogo, com água, com essa intensidade toda. Por quê? Porque houve uma canalização. Nós colocamos muita fumaça no ar, nós colocamos muita árvore abaixo, né? Eu passei o Réveillon agora no Rio de Janeiro e eu mostrava para o meu marido o quanto as ruas de Copacabana, Ipanema, Botafogo, Catete, o tanto de árvore que a gente vê nas ruas, mesmo danificando calçadas, e o pessoal coloca orquídeas nas árvores. E o que a gente vê, por exemplo, aqui na nossa própria região, muitas vezes bairros inteiros sem uma árvore na porta. Porque cai folha, porque isso, porque aquilo. Então, não tem como o clima melhorar enquanto nós não melhorarmos. Então, acho que está tudo muito conectado, né? Tudo muito acompanhando. Ontem eu assisti uma série da Netflix, que é Inferno em La Palma, e o fim é muito significativo, que o irmão de uma das protagonistas, ele estuda muito as tartarugas. E aí ele observa que as tartarugas estão fugindo da ilha. E ele tenta entender o que está acontecendo. Na verdade é porque elas já sentiram que haveria um vulcão entrando em erupção, uma montanha que ia provocar um grande tsunami. E aí ele diz para ela, a gente precisava observar mais a natureza. Né, a lição da tartaruga, né, que viu tantas coisas acontecerem na história da humanidade, né, que elas são mais antigas do que os dinossauros, né? Então, aí simplesmente ele fala, aprender com a natureza. Então, enquanto a gente não entender isso, que o homem do campo sabe tão bem, né, que ele precisa cuidar, que ele tem que ir lá tirar aquela erva daninha que está surgindo, ele precisa colocar água na medida certa, o adubo na medida certa, né? Então, e até nisso hoje o homem também exagera, né, com pesticidas, com coisas muito drásticas, porque ele quer uma produção em série. Então, acho que nós estamos precisando dar uma volta no tempo, né, e entender que as nossas previsões, elas só serão boas, de fato, totalmente boas, em sentido de humanidade, quando essa humanidade entender sobre amor, respeito e assim, olhar o próximo como, de fato, olha para si mesmo, ou deveria olhar para si mesmo, né? Porque muitas vezes a gente também fala assim, não, você precisa amar o outro como você ama a si mesmo, mas às vezes a pessoa não tem nem amor próprio, ela não está nem entendendo o que ela está fazendo nesse planeta, né? Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Exato. E, de fato, né, quando a gente fala nessas perspectivas, nesse olhar, nesse encaminhamento, eu vejo que você estuda muito, não é? É lógico que você tem essa conexão com a angelologia, mas não se fecha nisso, não é? Não. Você acaba abrindo o leque das outras possibilidades. Aí, se a gente falar em astrologia, né, eu sou geminiana. Geminiana com ascendente em Libra e a lua em Aquário. Então, eu brinco que eu sou ar 3 vezes, né? Eu lembro uma época que eu fiz terapia e a terapeuta vivia tentando me trazer para a Terra, né? Tentando me trazer para a realidade, para as coisas duras, para eu poder encarar de frente. E um dia eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, não vai adiantar. Você está lidando com alguém que é um balão, que quer voar, que quer estar no ar. Então, eu sou muito fascinada por tudo. Eu tive um período de muito radicalismo, então eu venho de uma família tradicional católica, e eu era fechada dentro daquele catolicismo muito tradicional, muito arraigado, e de repente os próprios anjos foram me abrindo para eu compreender a grandiosidade dessas múltiplas religiões e o tanto que cada um tem uma afinidade mais particular com uma ou com outra, né? E aí eu fui estudando, fui fazendo um pouco de teologia, curso bíblico, e fascinante assim que quando eu paro em Paulo, que é um dos
dos evangelistas mais radicais que a gente tem, porque ele deixa de ser Saulo, que era um perseguidor de cristãos, e vira um cristão muito aguerrido e também muito duro, né? Que você vê que as colocações, as cartas que ele escreve, elas são muito duras, mas ao mesmo tempo ele tem uma frase lá no meio que fala, que é muito bacana, que ele fala assim: observa tudo e retém o que é bom. Então, esse observa tudo e retém o que é bom, eu entendi que ao estudar, que hoje eu sou historiadora de religiões, quando eu comecei a estudar religiões, eu falei, gente, é fascinante. Porque o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles têm coisas muito mais em comum do que a gente imagina, que são as 3 principais religiões monoteístas, que acreditam no único Deus. Porque quando a gente vai para as outras, que são plurais, né, estudar a Índia, por exemplo, é fascinante, mas é muito difícil. Sim. Eu não me proponho, porque são muitos os deuses, né? São muitos os motivos pelos quais cada um vai se tornando Deus ali, né? Aí a gente tem a China, que também é extremamente simbólica, mística, né? E vai para o Japão, que também tem toda uma ligação ali de positivismo, de força de pensamento. Então, assim, cada lugar tem uma característica e cada um é fascinante naquilo que transmite. Então, quando eu comecei a estudar religiões, foi interessante que eu fui ganhando de presente muitos livros sagrados, né? E fui estudando esses livros, os manuscritos do Mar Morto, e aí você fala assim, meu Deus, a humanidade sempre teve uma busca infindável para conhecer a si mesma e ao ser que a criou. Então, mas eu sinto assim que se a gente vem para o cristianismo, Jesus deixa isso de uma forma muito mais simples, quando ele fala, ama a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. E aí você fala assim, mas isso é muito fácil. Não, a coisa mais difícil que há no planeta é amar. Tanto que ele próprio, né, o próprio Cristo foi crucificado por amar. Porque o que ele fez enquanto ele passou por aqui foi curar, foi pregar o amor, o perdão, a igualdade, a justiça. Então, olha como nós somos paradoxais, né? Porque se a gente pegar a própria população brasileira que se diz, quando o IBGE bate na porta, não, eu sou cristão. E aí? Se a gente estivesse praticando o que o Cristo ensinou, nós teríamos o paraíso já no Brasil, não precisava nem ser na terra. Nosso país já não teria tanta desigualdade, tanta fome, tanta miséria, tanta violência, né? Hoje a gente vê um traficante que dá um tiro no menino porque ele pisou no pé dele sem querer. Então, olha como nós chegamos no extremo, no trânsito. Crianças que vão alertar o senhor lá, olha, usa seta, né? E são baleadas. Então, nós estamos vivendo uma virulência que é muito forte. Então, me fascina estudar, sim. Estudar religiões, estudar comportamentos, estudar numerologia, cromoterapia, cristais, porque eu acho que tudo isso nos compõe. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas quando a gente não tem fanatismo, não quer que o outro acredite naquilo que a gente acredita, respeita as opiniões contrárias, né, e convive em harmonia, porque eu acho que isso é o principal. Quando você se diz pertencente a alguma agremiação religiosa, alguma instituição, tem algum dogma, você precisa estar repleto de amor, porque aí você respeita o outro e não quer impor a sua verdade. Mas eu me salvei, eu quero que você se salve. Curta a sua salvação e respeita o outro, né? Sem dúvida. E Ana Laura, né, parabenizando pelo seu trabalho e colocando o seguinte, você falou desse período de colheita, né? Só que ela coloca aqui, tem gente que, né, planta vento, né? Então tem colheitas complicadas aí para se enfrentar. E é por isso que cada um precisa olhar com sinceridade, né, para si mesmo. Onde estão os meus apegos? Onde estão os meus egos? Onde estão os meus melindres? O que eu andei construindo até agora, né? O ditado já diz, quem planta vento vai colher tempestade, né? Então, nós precisamos ter esse olhar atento, né? Agradecer o carinho aí dela e dizer que realmente, assim, é pessoal isso. E nós não vamos poder interferir também,
né? Porque é uma preocupação muito grande de quando eu consigo aprender uma determinada lição, eu possa compartilhar essa lição com as pessoas. Porém, nós precisamos ter esse cuidado, esse olhar amoroso de que cada um, né, como diz uma letra do Caetano, que a Gal cantou muito bem, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, muitas vezes a gente tem a pretensão de saber o que é melhor na vida do outro e não sabe, porque a gente raramente sabe de fato o que é melhor nas nossas próprias vidas. Então, olhar com carinho, e principalmente assim, as pessoas que nos cercam, de repente, puxa vida, essa pessoa é tão querida, mas ela não anda fazendo uma boa plantação. Se essa pessoa chegar para nos perguntar, aí nós podemos sim falar a nossa opinião, dizer da nossa experiência, mas a escolha vai ser dela, se vai seguir um caminho ou outro. Eu demorei muito a entender isso, né? Até na relação, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, e às vezes a gente tem esse olhar de mãe mesmo, né? E querer falar, e querer achar o que é melhor, mas até que eu entendi, puxa vida, eu demorei tanto para ter percepções daquilo que era o melhor para a minha vida, embora todo mundo achasse que fosse isso ou que fosse aquilo, como até hoje, né? A gente faz algumas escolhas, né? Você, por exemplo, com a tua vida no teatro, eu com a minha vida literária, e às vezes muita gente não entende, porque pensa assim na preocupação financeira, que é uma realidade, nós temos que sobreviver, mas de repente se a gente faz com muito amor aquilo que a gente sabe fazer bem, o dinheiro vem junto. Então também é uma outra coisa que as pessoas precisam pensar a respeito, porque tem muita gente infeliz. Eu ouço muita gente reclamando uma dificuldade danada em conseguir dormir direito, em relaxar, porque está fazendo aquilo que não gosta, então vai pagar o preço, né? Às vezes até aquele dinheiro que está chegando, ele não rende, porque ele não é um dinheiro que está vindo de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa, né? Então nós precisamos entender isso. Eu costumo me citar muito de exemplo quando eu falo do período em que eu dei aula. Eu acho que desde os 18 anos, por incrível que pareça, eu sempre tive bons salários, bons cargos e bons salários. E de repente eu resolvi parar tudo quando eu voltei do Rio de Janeiro, que eu coordenei um projeto na Biblioteca Nacional, que foi fabuloso. Mas eu voltei para Ribeirão e eu não queria fazer assessoria política, não queria. Eu queria fazer algo diferente. Eu sempre estive na sala de aula como voluntária. Sempre dei palestra para alunos e fiz vários trabalhos voluntários. Mas aí eu resolvi me inscrever, fui dar aula no Estado, que eu já havia passado num concurso público e não quis assumir na época. Mas eu fui para a sala de aula. Ensino médio. Eu amo adolescente. Mas eu nunca ganhei tão pouco em toda a minha vida. Eu pegava um olerite de R$ 2.250 líquido e R$ 250 de ticket. Ou seja, R$ 2.500 eu, R$ 2.500 o meu marido, que também era professor, e aquilo fez com que a gente conseguisse viver, não sobreviver, viver e viver bem. Porque foi uma das primeiras vezes na minha vida que ninguém queria o meu cargo. Né? Chegou ao ponto de uma pessoa num determinado lugar um dia, nossa, mas eu não tenho te visto na TV, você não está em nenhum cargo da prefeitura? Não, eu estou dando aula. Por que você fez isso com você? E eu brinquei com as pessoas que estavam próximas, eu falei, olha como chegou o nível de um professor nesse país, né? Uma das profissões mais honradas do mundo, e nesse país é visto como o que você está fazendo da sua vida, né? Numa sala de aula, e infelizmente o que nós temos visto é um esfacelamento cada vez maior da educação, né? Tentativas aí de plataformas absurdas que nem professor nem alunos conseguem entender direito e as coisas vêm de cima para baixo. Então, enfim, é todo um processo que a população deveria se integrar mais, e entender mais e apoiar o professor. Não, ele está enfraquecido. E muitas vezes o pai vai lá e bate no professor, não entende. Eu vi uma experiência há pouco tempo, eu quero só fazer essa colocação, porque eu acho que isso é importante também, diante do que nós temos vivido. Uma mãe e uma avó não puderam ir à reunião de pais e mestres numa escola lá de Ribeirão Preto, mas a escola é super aberta para que os pais estejam participando durante o dia e tal. E aí a mãe e a avó foram, e a vice-diretora foi conduzindo as duas até a sala de aula. Que elas chegaram, o filho, neto,
estava em pé, na carteira, sem camisa, afrontando a professora, rodando a camiseta. Aí as duas pararam atônitas e disseram para a professora: se nós não estivéssemos aqui vendo essa cena e você nos contasse, nós não íamos acreditar, porque esse não é o menino que está dentro da nossa casa. Então, muitos pais, muitas mães precisariam conhecer essa realidade do que os filhos estão se transformando na sala de aula, para não pegar tudo como verdade que eles levam para casa e respeitar. Eu acho que isso esse ano também seria muito bom para o professor ter mais apoio de casa. Ana Júlia, com uma questão também interessante aqui, não é? A gente vê aí várias questões que regem os anos, não é? Ela pergunta: tem um anjo que rege esse ano? Tem. Esse ano nós temos o Tzadkiel e nós temos o arcanjo Gabriel, tá? O Tzadkiel e o Gabriel, eles trazem muito da generosidade. Agora, o Gabriel eu tenho uma familiaridade um pouco maior, porque ele que traz a anunciação, né? Ele que traz a boa nova de que Jesus viria à Terra, né? Traz essa informação a Maria. E aí lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, ele fala uma das coisas mais lindas do Evangelho: porque para Deus nada é impossível. Então ele é o arcanjo das boas novas. Então isso para a gente também é um grande presente para esse ano, ter o Gabriel anunciando as boas novas. Então que a gente esteja com o ouvido aí bem apurado, porque o que acontece? O anjo, ele tem várias formas de se manifestar. Ele usa vários recursos para a gente entender que ele está perto da gente. Desde uma peninha de um pássaro que aparece num lugar onde, né, puxa vida, mas passou um pássaro aqui, né, e aparece aquela pena, simbologicamente ele dizendo: eu estou perto de você, né? Eu costumo dizer que a borboleta também é um símbolo, né, dessa renovação, de que o anjo está perto. Então, vários sinais. E um dos canais é a intuição, é a audição. Então, Gabriel, ele vem trazer essa boa nova para cada um de nós, com os seus anjos, porque cada arcanjo, ele tem um séquito de anjos que pertencem àquela hierarquia angélica, né? Então, ou seja, é o Gabriel, mas vários e vários anjos, milhões ou bilhões de anjos espalhados pelo planeta, neste momento, trazendo encorajamento, trazendo esperança, trazendo fé. Perfeito. Então é um ano de renovação de fé, a gente pode dizer. Exatamente. E de compromisso, né? De compromisso com a fé, eu diria. Porque você acreditar é maravilhoso, mas você encarnar numa atitude concreta aquilo que você acredita, aquela sua fé, é que vai ser o diferencial. É muito fácil eu ouvir Jesus falar: perdoa 70 vezes 7 vezes. Mas e aí? A hora que acontece aquilo que eu preciso realmente pôr em prática, puxa vida, aquela pessoa deve estar adoecida, aquela pessoa que me fez isso deve estar passando por alguma coisa muito complicada, né? Mas não, normalmente a gente é reativo. Eu estou observando muito a minha reação, porque eu sou muito reativa, sou muito de responder de imediato aquilo que me acontece, mas eu estou conseguindo observar um pouco mais. E até quando eu reajo, voltar atrás, pedir desculpas, admitir que eu errei. Então, acho que isso é muito bacana, porque a gente vai crescendo, né? Vai conseguindo subir um degrauzinho de cada vez. É isso. Também aqui a Carla, falando dessa questão da regência, né? Que é interessante porque ela coloca também, é um ano de Inhansã também, né? Os orixás, eles vieram, eu costumo dizer que vieram com força total, vieram com tudo, né? Porque em tudo há aquele que vai preponderar. Então, para os orixás, para o candomblé, nós temos Inhansã, Xangô e Obá. Até o meio do ano, porque a partir do meio do ano, Oxum também entra nessa briga, vamos dizer aí, boa, né? Então, o que acontece? Xangô, ele é de extrema força, ele é guerreiro. Inhansã, para análise dos orixás, eu sou filha de Inhansã com Xangô. Então, eu tenho o privilégio, esse ano eu vou estar com a corda total, se Deus quiser e Ele quer, né? Porque Inhansã, ela
ela cuida com carinho da natureza também, das tempestades, dos trovões, dos raios, né? Então, é uma força, os três, né? Yansan, Xangô e Obá, eles têm toda essa energia da transformação, de mexer, de tirar do comodismo, de te lançar para a guerra, mas para uma guerra de vida, para uma guerra boa, para uma guerra santa, vamos dizer assim, de encontrar as suas respostas, principalmente as suas respostas pessoais. O que é que eu estou fazendo no planeta? Por que será que eu ainda estou aqui? Né? Então, quando eu paro para pensar sobre isso, eu penso que é porque o juiz ainda não apitou. Então, se eu estou aqui, se é tempo regulamentar ou se é prorrogação, eu preciso tentar marcar meu gol de placa. Eu preciso tentar fazer o meu melhor, né? E esses orixás, eles são muito fortes. Aí a gente vai para a astrologia, tem Júpiter. Júpiter dá um pouco mais desse equilíbrio, da justiça, da generosidade. Só que ainda tem Saturno, que vai ficar ainda um tempo aqui, né? Sobre as nossas cabeças, vamos dizer assim. Saturno é aquele pai justiceiro e bravo. Ele quer que você evolua, ele quer que você cresça, mas ele não passa a mão na cabeça, né? Essa é uma das características dele. Então, o Júpiter vem dar um fôlego, mas Saturno continua ali. Olha, o que você está fazendo? Você está fazendo direito? Faz direito, né? Aprende melhor. Se você ainda não aprendeu com o seu erro, está na hora, né? Então tem muita gente que fala assim, nossa, mas por que eu estou passando por isso de novo, né? Nos relacionamentos afetivos, por que eu... Nossa, de novo um cara que está me traindo, porque eu não ultrapassei, porque eu não aprendi ainda direito aquela lição, porque quando a gente aprende, a gente ultrapassa, então não fica passando, né? Que é um outro estudioso que ele fala isso que eu falei agora há pouco. Como é que eu consigo prever o seu futuro? Se eu conhecer o seu passado, infelizmente a gente comete muitas vezes o mesmo erro. Então, quando a gente aprende a lição, a gente não avança etapa. Sim. Né? Eu já passei por um ano escolar e consegui me dar bem, alcancei todas as notas, eu não vou permanecer naquele ano, eu vou avançar. A vida é assim, é evolução constante, né? E Laura também, parabenizando pelo seu trabalho e colocando essa questão específica dos anjos, não é? Como é que surgiu o teu interesse pelo tema e como é que a pessoa sabe, não é? Olha, todo mundo tem um anjo da guarda, de fato, né? Como é que funciona essa questão próxima aí de cada um com o seu anjo? Bom, em relação a mim, eu desde muito pequena, eu tinha visões, sensibilidade, e como eu era muito católica, então tudo era estudado dentro dos dogmas da igreja e com certeza muitas vezes cerceada, cuidado, isso é do demônio, né? Até que, por volta dos meus 13, 14 anos, eu lembro que eu comecei a ver manifestações angélicas, né? De asa mesmo, de forma humana, mas com asas, e eles foram aparecendo e pedindo para que eu eliminasse um pouco dos meus preconceitos e passasse a estudar um pouco mais, né? Depois veio um episódio mais marcante, que foi da minha melhor amiga, e a gente vivia falando que quem fosse primeiro era para voltar, para contar para outra como é que era do outro lado, né? E aí eu lembro de um episódio que nós estávamos no quarto dela e da irmã, e a mãe dela guardando umas roupas no guarda-roupa, e ela de novo falou sobre isso. A gente estava falando de Elvis Presley, de quem tinha morrido, e ela falou, será que a gente quando morrer vai encontrar, né, esses espíritos, essas pessoas, né, que a gente gostava? Eu falei, eu acredito que sim. E aí ela falou para mim, não esquece, quando você for você volta para me falar como é que é. E eu sentei, a gente estava deitada olhando para o teto, que ela tinha um monte de Elvis pregado no teto, assim. Aí eu sentei, olhei para ela e falei assim, eu sinto muito, mas quem vai voltar para me contar é você. Você vai bem antes de mim. Ainda estralei os dedos assim, né? E exatamente naquele ano, no dia 5 de novembro de 82, ela morreu num acidente e eu comecei a sonhar com ela. Mas o curioso era, eu sonhava e a mãe dela também. E a mãe, na hora que ouviu aquela conversa, deu uma bronca danada. Duas meninas bonitas, sai daqui, vão brincar, vão fazer alguma coisa, né? E vão achar coisa para fazer, ficar aí falando de morte o tempo todo, porque a gente falava muito realmente sobre morte.
E ela, durante esse período de sono, né, vinha por meio de sonhos, só que o curioso era, às vezes ela me dava indicação de livros, eu acordava de manhã e estava escrito o nome do livro num papelzinho na minha escrivaninha. E assim foi, né, durante muito tempo. De fato, ela realmente voltou para me dizer como é que era, me explicou muita coisa e me fez estudar. E aí, a partir dos 15 anos, 15, 16, eu comecei a me abrir para estudar espiritualidade, estudei espiritismo, mediunidade, mas sempre com a presença angélica já me dizendo, olha, nós não somos seres humanos que ascenderam a uma condição de anjos, nós fomos criados por Deus para dar suporte ao humano. E aí, com o passar do tempo, eu fui convidada para fazer um curso de angelologia. Só que o curso de angelologia, ele se baseia nos 72 nomes de Deus, da tabela hebraico-cabalística, então que tem as terminações em El, Caliel, Mebael, Israel, Ismael, Uriel, e A e H, Veu, Yahá, né? E Metraton é o único que foge a essa regra, porque ele é o príncipe, vamos dizer assim, dos arcanjos, né? Então eu comecei a ler, e um livro que eu deixo aí de dica para quem quer conhecer um pouco mais sobre os anjos é Anjos Mensageiros da Luz, de Terry Taylor. É fabuloso esse livro, tem depoimentos, e é o livro que eu sinto muito próximo de tudo isso que eu andei estudando sobre os anjos, né? Tem um rapaz também que é o Pedro Faria, Pedro Siqueira, eu não lembro agora direito, mas que também tem visto os anjos, tem visto Nossa Senhora, e pelo que eu pude perceber em algumas falas dele, os anjos também foram aparecendo e ensinando da mesma forma como eu fui recebendo as orientações. Então, além da leitura, além de estudar muito bispos que falaram sobre anjos dentro do próprio catolicismo, e eu brinco com os padres amigos que a Igreja Católica, por exemplo, é a que mais tem anjos para todo lado, ensina a prece do anjo da guarda para as crianças, só que parece que aí é uma desconexão total na vida adulta, porque ele esquece que ele tem um anjo guardião, que na própria prece fala assim, me rege, me guarda, governa e ilumina. É muita responsabilidade que a gente atribui para o anjo quando a gente é criança e depois na vida adulta esquece que ele está do nosso lado. Então, se a pessoa quiser consultar, qual é o meu anjo do dia do nascimento? É só ir para o Google, dá um Google, anjo do dia tal, né? Vai aparecer. Mas você tem o seu anjo pessoal intransferível, que você pode conversar com ele a qualquer hora, não tem um horário específico, não tem um salmo específico, e que ele não está nessa tabela porque ele quer que você dê a ele o nome que você desejar. Ou simplesmente chame de anjo da guarda, de anjo amigo, que ele vai ficar super feliz. Perfeito. E é isso, né? Cada um faz a sua conexão. Faz a sua conexão. Uma dica que eu dou é deixar um caderninho, uma caneta sempre por perto, né? Para essa hora da meditação, da respiração, de fazer a sua prece pessoal. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser uma conversa com Deus. E permitir, Deus, eu permito que o meu anjo se manifeste. Eu quero ter essa amizade, eu quero contar com esse apoio que você me deu de presente, né? E aí, muitas vezes, a pessoa começa a receber uns recadinhos e ela vai começar a notar, depois ela vai perceber que isso vai fazer um sentido muito grande para ela. É um dos caminhos também. Perfeito. Também aqui o Pedro, né, parabenizando pelas colocações e perguntando justamente isso, né? Existem rituais, ações para fazer, para ajudar nessa energia do anjo? Olha, também é uma questão muito pessoal, tá? O que eu sinto, por exemplo, ontem eu fui ao mercado e comprei um vasinho de florzinha amarela, que eu gosto de ter sempre flores por perto, e eu sinto que os anjos, o que acontece? O reino angélico é um reino da alegria, é um reino da beleza, é um reino da paz. Então, tudo aquilo que trouxer isso para o seu coração, o anjo também vai gostar. Agora, uma coisa que eles me falam, nós estamos com vocês em todos os lugares que vocês vão. Então, por favor, de vez em quando, procurem também um lugar sagrado, que a gente também gosta de estar,
né? Então, seja um templo, uma igreja, lá em Ribeirão, por exemplo, tem as 7 Capelas, que é um lugar muito bonito, que tem uma mata e tem aquelas capelinhas, então é um lugar que você pode entrar, fazer sua prece. Agora, algumas pessoas gostam da vela. A vela, o que ela traz? Ela traz a chama. E se você observar a chama da vela, ela vai ter ali normalmente o azul, o rosa, ela também vai te trazer cores que trazem harmonia, né? Uma velinha azul clara, uma velinha amarelinha, uma velinha branca. Essas velas, elas podem também te trazer esse símbolo da proximidade com o anjo. O anjo, ele brinca comigo, eu não preciso de vela porque eu já tenho luz. Porém, nós precisamos desses símbolos. Eu sou extremamente ritualística, eu gosto de vela, eu gosto de incensos, eu gosto de cristais. Então, sempre vai ter perto de mim uma turmalina negra, um quartzo rosa, uma ametista. E normalmente, por exemplo, na entrada, né, eu coloco a turmalina negra, porque ela puxa a energia negativa. Em seguida, a ametista, que é a transmutação, e o quartzo rosa, que vai distribuir amor. Agora, você precisa ter tudo isso? Não. Mas se você quiser, também não tem problema nenhum. Né? Andar com uma turmalina negra pequenininha dentro da bolsa, ou um cristal, né? Então, você vai fazer a sua conexão de energia com aquilo que você vai ter próximo, né? Algumas coisas me dão força, então eu vou lá e coloco um azul mais forte, uma pedra, né? Que vai estar aqui perto do meu laríngeo para proteger a minha fala, né? Eu que já tive câncer, por exemplo, de corda vocal, de tireoide. Então, você faz alguns cuidados que trazem essa sintonia do amor e da luz. Tudo que eu coloco em mim tem uma simbologia. A roupa que eu escolho, ela tem o verde, tem o azul, então, eu quero a cura, eu quero a harmonia, né? Então, a gente vai trabalhando tudo isso, mas sempre aquilo que te trouxer paz. Acho que essa é a questão fundamental. E o anjo, ele vai seguir esse caminho. Vai te trazer aromas, ele vai te trazer lembranças boas. Quando você parar 5 minutinhos para respirar e para dizer: ô meu anjinho, eu permito que você esteja comigo, caminhando ao meu lado. Ele vai ficar feliz. E André também com uma questão interessante, que ele fala um pouquinho da nossa cultura, não é? Que a gente vive num momento de tantos preconceitos religiosos, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas continuam na passagem de ano, não é? Se vestindo de branco, pulando onda, né? Comendo uva embaixo da mesa, enfim, né? Uma série de ações que esbarra em outras questões culturais, mas num período também tão preconceituoso religioso, né? Isso é um paradoxo, né? Eu sinto que, um abraço aí para o André também, eu sinto que assim, eu não sei se as coisas ficaram camufladas e de repente, por conta de algumas pessoas que botaram seus ódios para fora, muita gente colocou junto, né? O que houve nessa eclosão? Porque o Brasil, ele sempre foi de um sincretismo religioso fantástico. Tanto que a Igreja do Senhor do Bonfim na Bahia, as baianas, as mães de santo, elas auxiliam na lavagem das escadas do Senhor do Bonfim. Há uma integração muito grande, há um respeito muito grande, né? E é isso, eu estava lendo um artigo também que eu achei curioso sobre isso, né, do preconceito, mas você ainda vê nas praias, né, enquanto alguns fazem os seus rituais, muita gente vai lá para fazer uma consulta, para falar com o pai de santo, ou para receber uma orientação de um orixá, né? Então, que esse respeito, ele precisa ser mantido. Nós temos uma preciosidade muito grande, que é ter esse país continental, né? Esse país tão grande e de uma pluralidade tão maravilhosa de religiões, mas eu sinto que assim, o endurecimento de algumas religiões que se baseiam em estudos muito, como que eu posso dizer, sem magoar e ofender ninguém, mas ainda em práticas que já sofreram a ação do tempo, né? Se eu me baseio no Novo Testamento, se eu acredito num Cristo que trouxe uma renovação espiritual,
e que ele diz exatamente no que eu acabei de citar, né? Aí estão toda a lei e os profetas. Ele não está jogando fora o que se estudou e o que se aprendeu, mas ele está dizendo que é uma nova lei, e que é uma lei de amor, que é uma lei de não fazer para o outro aquilo que você não quer que ele te faça. Então, se eu tenho a minha Bíblia como a verdade absoluta, e eu também faço dela o meu talismã, e carrego embaixo do braço, ou com todo o meu carinho e o meu amor, eu preciso respeitar o patuá do outro. Eu preciso respeitar a vestimenta do outro, o que ele coloca no cabelo, ou aquilo que ele coloca no seu pescoço e que ele respeita, né? Como algo devocional, como algo sagrado. Então, acho que todo esse preconceito, no meu entendimento, ele aflorou muito mais nos últimos anos. Né? Um processo de endurecimento, de gente querendo de volta aí, coisas absurdas como a ditadura né? Várias coisas aí que eu não vou entrar no mérito agora, mas que nós precisamos repensar. Porque isso está aumentando, está silencioso, mas esse grupo, ou essas pessoas, ou esse... Eu costumo dizer, inclusive, que é uma grande legião do mal que está se manifestando, que está conseguindo proliferar, transformar em verdades absolutas coisas que são absurdas e que as pessoas não discutem. Porque tudo nós temos que passar pelo crivo da dúvida, inclusive a nossa fé. Sim. Né? Porque a fé cega, ela é nula. Isso está nos próprios textos bíblicos. Então, nós precisamos nos abrir para esse entendimento, né? E com pseudo-discurso cristão, mas que afasta do Cristo, né? Exatamente, exatamente. Se eu segrego, se eu corto, se eu digo que só é válido aquele que acreditar no que eu acredito, puxa vida, então eu já estou jogando o Cristo fora, porque ele colocava aqueles que não... Né, que não ele olhou para Zaqueu, ele olhou para a adúltera e falou, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Né? Ele fez aquela multidão botar sua pedrinha ali e sair caladinha porque pôs a mão na consciência. Então, peraí, quem sou eu para me apregoar a justiceira ou a dona da verdade absoluta? Acho que esse é o primeiro princípio, né? Como é que eu estou agindo? Que amor é esse que eu aprendi? Que me faz não falar com meu irmão, porque ele não acredita na mesma coisa que eu, né? Briga de família. Então, umas coisas que são aí muito, muito complicadas, né? Exatamente. A Andréia aqui, né? Voltando à questão 2025, ela pergunta, né? Se a gente tem uma trajetória do ano, como você falou, não é? Com essas transformações, com essa colheita, ao longo do ano inteiro, ou tem um período que isso é mais marcado? Então, na verdade, para alguns estudiosos, o ano de verdade começa em março. Então, a gente acredita que assim, a força, o ano da serpente, por exemplo, para o horóscopo chinês, né? O ano de Júpiter, todas essas influências, elas começam agora, mas elas ganham um pouco mais de força e fôlego a partir de março. Então, nós ainda estamos, vamos dizer assim, em stand-by, nós ainda podemos fazer algumas transformações positivas nesses próximos dias, né? Principalmente a mudança mental. Eu acho que nós temos um poder que a gente poucas vezes consegue identificar, a força do pensamento. Se a gente parar para pensar, se nós tivéssemos um diário desde o nosso primeiro ano de vida, nós iríamos perceber que a gente já concretizou muita coisa que a gente pediu, consciente ou inconscientemente, aquilo que a gente desejou de bom e de ruim, porque os nossos pensamentos criam forma, mas a nossa verbalização ela é maior ainda, e para quem escreve isso fica ainda mais concretizado, né? Então, eu lembro de várias situações em que o anjo falava assim, pede, mas pede direito. Você vai escrever sua cartinha para Deus, mas você escreve com detalhes. Não que ele não saiba das suas necessidades, mas porque você mesma precisa entender e ser clara com o seu desejo. Porque às vezes a gente fala assim, eu quero um grande amor, ponto. E aí? Como que é esse grande amor? O que eu espero desse grande amor? Agora,
Eu estou preparada para esse grande amor? Eu também posso me considerar, nossa, uma pessoa especial para ser o grande amor na vida de alguém? Então, assim, são essas reflexões, porque muitas vezes a gente quer de fora, mas aqui dentro ainda não está perfeitamente trabalhado para poder conquistar, né? Exato. Aí fica complicado. Exato. E quantas pessoas já se arrependeram dos desejos mal formulados, né? Então, o Dalai Lama fala isso, né? Cuidado com o que você pede, porque pode ser que se torne realidade. Então, é muito melhor, eu às vezes faço muito isso, né? Pai, que seja feita a vossa vontade. Ah, mas que bom se a vossa vontade for igual à minha vontade. Vão ser duas vontades unidas numa só vontade. Mas ainda assim, que o melhor de Deus aconteça na minha vida. Porque quando eu faço essa disponibilidade, né, você compreende. Eu lembro que teve um dia durante o processo eleitoral, agora recente, eu fui candidata a vereadora lá na minha cidade, lá em Ribeirão Preto, e teve um dia que eu conversando com o Anjo, eu falei assim, nossa, para que esse desespero todo, né? Querer alcançar todos os lugares e falar com todas as pessoas e pedir voto para todo mundo. Falei, se Deus quiser, Ele coloca quantos votos Ele quiser lá na urna para mim, né? Se realmente for isso que Ele deseja que eu faça. Imediatamente eu ouvi a resposta do anjo. E quem me conhece sabe porque eu comentei na época. O anjo virou para mim e falou assim, isso, Ele pode colocar como Ele pode tirar quantos votos Ele quiser. E curiosamente eu tive menos voto do que quando eu fui candidata a vereadora na outra eleição. Depois eu passei por uma campanha de prefeita, tive quase 18 mil votos. Aí eu chego numa campanha que todo mundo achava, não, vai ter pelo menos 10% do que ela teve e tal, né? Não, foi um número completamente irrisório, que eu não esperava de jeito nenhum. Então foi aquele grande susto para dizer assim, e aí? Aprendeu a lição? Que talvez esse não seja de fato o seu caminho? O caminho é a espiritualidade, a literatura, é falar com as pessoas. Tudo bem que a política é um caminho abençoado, eu concordo, eu acho que as pessoas precisam fazer parte, precisam se integrar, mas de repente não sou eu. São outras pessoas que precisam estar lá nesse momento, né? Então, entender as lições não como fracasso, como rejeição, como revolta, mas como crescimento ali também. Puxa vida, não tenha dúvida de que foi muito triste você criar uma expectativa e não ter esse retorno. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem sabedoria para falar, para que eu estou insistindo? Né? Vamos mudar de rumo. Vamos colocar aí a energia em outra coisa que possa trazer muito mais ganho, inclusive, para as pessoas. De repente, eu vou ser mais útil ali, num outro lugar, de uma outra forma. Mas isso é muito bacana, quando a gente se disponibiliza. Pai, que o seu melhor possa acontecer na minha vida. E sempre vai ser o melhor dele que vai acontecer. Muito bom. Cris, para a gente encerrar, não é? Eu acho que a gente pensar um pouquinho aí, como você falou, nessa perspectiva de colheita desse ano, não é? Em tudo que vem por aí enquanto ações, não é? Eu quero aproveitar aqui o que coloca a Marisa, né? E pensar justamente nisso, né? O quanto também de colheita boa vem a partir do momento que a gente ajude as pessoas a semearem. Perfeito. Mas eu preciso entender que semeadura é essa que eu estou fazendo para as pessoas. É claro que se eu estou na função de um educador e eu estou tendo paciência com esse aluno, na função de pai ou mãe, né? Às vezes eu observo muito uma criança, ela tá ali chamando mãe, 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 e quer mostrar alguma coisa que é muito importante para ela, e a mãe continua falando com alguém que está do lado, continua andando, aí já vira para trás, vamos moleque, né? Então, meu Deus, como é que está essa nossa atenção? Então eu acho que esse semear e ajudar o outro a plantar a sua semente, a regar, a cuidar com carinho, isso é perfeito, mas com respeito. Eu preciso sempre partir desse pressuposto de que eu tenho que ter um respeito absoluto pelo próximo, por mim mesma e pelo próximo. Se eu identifico que eu tenho muitas dificuldades, que eu tenho grandes desafios, eu sei que os outros também estão passando por isso. Então a gente também tem que ter delicadeza, a gente tem que ter cuidado, né? Eu mesma, eu me observo bastante porque eu tenho uma voz muito forte,
Eu já sou forte inteira, né? Então, às vezes eu chego e já tenho uma imposição, né, corpórea e vocal. Então, eu preciso ser um pouco mais doce. E essa é a minha construção, esse é o meu desafio. E eu acho que cada um de nós precisa. Esse ano, principalmente, que está tão forte, está tão cheio de energia boa, está tão cheio de amarelo-ouro, de dourado. Dourado simboliza também a sabedoria. Então, nós precisamos nos focar na sabedoria. E a sabedoria faz a gente não cair em armadilhas, faz a gente agir de uma forma mais correta, de uma forma mais livre. E, principalmente, uma coisa que às vezes as pessoas questionam muito, mas tem tanta gente maldosa nesse mundo. Permita que a sua inocência te proteja. Não entre naquela energia do outro, da vingança, da ira, da traição. Se nós estamos passando por essas coisas, é porque cabe a nós um aprendizado especial sobre isso. Aí, para aqueles que acreditam em outras encarnações, em outras vidas, ele vai dizer que ele realmente está passando por um planejamento kármico ou energético de aprendizados. Para quem não acredita, se observar a própria existência, muitas vezes contribuiu com algum pensamento, com alguma forma de energia que foi meio pesada. Então, não se vitimizar, apenas entender que é lição, é aprendizado e é crescimento. Cris, gratidão sempre pela participação conosco. Quem quiser conhecer mais seu trabalho, consegue te acessar, de que forma? Instagram, @CrisBezerraRP. Vou ter muito carinho em falar com vocês. Gratidão sempre, fica sempre o convite aqui para participar. Namastê, Ubuntu, Gachô, Saravá, Endokaitai. Amém.